Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao QG Concurso. Eu sou o professor Felipe Lima e hoje a gente vai desmistificar alguns pontos sobre a carreira de policial militar no estado de São Paulo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está buscando esse sonho de envergar a farda cinza bandeirante, já curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo que vai ombrear lado a lado com você nesta jornada. E nós vamos falar hoje a respeito da pecúnia, do salário, do quanto ganha um policial. E aí, policial militar em São Paulo ganha pouco ou isso é mito? Pessoal, quais serão os temas abordados no dia de hoje? Quanto ganha durante o curso de formação? Os senhores vão ver que existe uma diferença dos recebíveis do policial que está em formação para o policial que já chama de policial pronto, né? Que já concluiu o curso de formação. Vamos falar também sobre o salário inicial real, tá? O quanto efetivamente vai ganhar o policial, composição da sua remuneração, o que vai trazer aí uma engorda para a remuneração, ou seja, quais são os artifícios legais que o policial pode utilizar para ganhar mais dinheiro. Aqui a gente vai falar de DGEM, vamos falar de delegada, vamos falar de hora-aula, tá bom? E alguns outros recursos possíveis para que o policial tenha um aumento aí da sua retirada, uma engorda da sua retirada. Vamos falar sobre carreira, o quanto o nosso salário sobe durante a carreira. E vamos contar também as verdades que ninguém conta, beleza? Então fique comigo até o final desse vídeo, já curte, compartilha e bora pro conteúdo. Quanto ganha um policial no início de carreira, lá o soldado PM, segunda classe, no curso de formação no seu primeiro ano como policial militar? Bruto, aproximadamente aí 4.852. Professor, o que é salário bruto? Você vai perceber que você vai receber o seu olerite, tem lá o salário bruto, e aí tem algumas deduções, como o imposto de renda, que já é retido na fonte, contribuição sindical, contribuição com CBPM, então tem alguns descontos, tá? E aí o líquido, dependendo do que tem ou não no seu olerite a ser descontado, se tem uma pensãozinha ou não, né? Brincadeira, 3.800 e 4.400, tá? Dependendo aí dos descontos. Olha que legal. Do que é composto, né, o nosso salário? Nosso salário é o salário base, mais o regime especial de trabalho policial, o RETEP, e a nossa insalubridade. É comum no começo de carreira e é importante que os senhores já se programem para isso, que aconteçam duas coisas. Pode ser que atrase a insalubridade, porque a insalubridade você faz jus a ela desde o primeiro dia de serviço. Porém, ela pode demorar para começar a cair alguns meses, tá? Você tem direito também ao retroativo desta insalubridade. Às vezes precisa brigar, não é automático, né? Você precisa pedir, mas você faz jus desde o primeiro dia, tá? Hoje, salvo engano, é na casa dos R$800 a insalubridade. Tudo bem? E pode ser que o salário como um todo demore aí cerca de 2 a 3 meses para cair. Quando ele cai retroativo, porque é o tempo que demora para o processamento do seu ingresso no sistema do CIAF. Então você entrou lá, primeiro mês trabalhado, no início do segundo mês você deveria receber o equivalente ao trabalho do primeiro mês, você não recebe. No final ali, aí você trabalhou o segundo mês, no começo do terceiro mês, você tem que receber ali o que você trabalhou no segundo mês. Por vezes você também não recebe. Aí lá no início do quarto mês, você acaba recebendo o primeiro, o segundo e o terceiro mês, todos acumulados. É um pouquinho prejudicial porque acaba mudando um pouco a alíquota do imposto de renda, então você acaba tirando um pouquinho menos do que a soma dos 3 salários se você fosse tirar mês a mês. Por outro lado, acaba sendo uma poupança forçada, você recebe um volume significativo aí de dinheiro, mas é importante que você se prepare para esses meses iniciais, que você vai ter enxoval para fazer, você vai ter deslocamento para o curso de formação. Para quem é de longe, você vai ter aluguel, custo de moradia, se você não tiver disponibilidade de alojamento no batalhão que você for lotado. Enfim, se preparem durante essa fase pré-edital, não só para passar na prova, mas financeiramente para você passar aí um período de 2 a 3 meses de um pouquinho de escassez financeira, tá bom? Então já pense nesse ponto também. A insalubridade pode não, ela vai atrasar, mas vem retroativa, às vezes precisa de um pouquinho de briga, tá? Então, se prepare, mas fique atento que nesse primeiro ano você vai estar recebendo para estudar, tá?
o primeiro ano do curso de formação é um ano interessantíssimo da sua vida. Muitas crenças limitantes vão ser quebradas, algumas chaves vão ser viradas. Você vai ter um desgaste físico, psicológico, intelectual, vai ser transformador, mas no fundo a grande verdade é que você vai estar recebendo para estudar. Como é que esse salário aqui ele é formado, né? Nós já falamos aqui que é o padrão ou o salário base, o RETEP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, que ele é de 100% do base, tá? E a insalubridade. Então, de uma forma meio grosseira aqui, tá? Você ganha R$2.000 de salário base, mais R$2.000 de RETEP, mais R$800 de insalubridade. Então, você tem lá o seu salário de R$4.800 e daqui vão ser descontados algumas coisinhas ali. Você vai ter alguma coisa próximo aos R$4.000 de salário líquido. Isso dentro do curso de formação, tá bom? O que é mais importante aqui? Você tem vale alimentação, tá? Você tem vale alimentação e vale refeição, são coisas diferentes, mas lá na escola você já ganha o cartãozinho. A minha época era o Sodexo, tá? Liberava algo em torno aí de mais R$700 para ser gasto em mercado, não é em restaurante, tá? Mas você conseguia em alguns mercados que aceitavam, você tinha ali R$700 para fazer compra. Para mim é salário também, fora esse que você recebe, você deixa de gastar R$700 no mercado com esse cartão, é como se você estivesse ganhando esses R$700 a mais, afinal de contas, compra é algo que todo mundo precisa fazer, tudo bem? Depois de formado muda, porque você ganha o auxílio alimentação, tá? Que é calculado por base em diárias, pode adicionar aí quase R$1.000 no seu salário, dependendo da sua escala. Então, quando você se forma, que você vai efetivamente para o trabalho da rua, você tem esse adicional, tá? Na prática, quase R$6.000 bruto de salário, tudo bem? Atenção, esses benefícios não estão descritos lá no edital, mas efetivamente vai entrar din-din no seu bolso, na composição dos seus rendimentos, tá bom? E ao longo da carreira isso muda tanto por tempo de serviço como na sua progressão de carreira. Você vai entrar lá como soldado segunda classe, vai fazer o primeiro ano no curso de formação, vai por serviço efetivo na rua. Quando você completar 2 anos de rua, ou seja, 3 anos de carreira, você vai a soldado primeira classe, tá? Na verdade, ninguém fala soldado de primeira classe, a gente fala soldado e soldado de segunda classe. Mas quando você vai para o soldado de primeira classe, que você vai ganhar lá a sua primeira divisa, vai ficar aqui na lapela, seu salário já muda, tá? Depois de um tempo você pode fazer prova para cabo, o salário muda, e aí você pode ir por prova, ou pode cortar caminho por prova, ou você vai por tempo, tá bom? Por tempo a cabo você vai de qualquer jeito. Interessante que você faça por mérito, vai mais cedo, tá bom? Inclusive da cangalha em turmas mais antigas. E aí depois você pode fazer outra prova para ir a sargento. Aí vai terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Óbvio que vai mudando esse salário conforme você vai subindo aí a sua graduação. E o outro caminho seria a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Você ingressa como aluno oficial, sai de lá aspirante por 6 meses, depois vai aí a segundo tenente, depois de um tempo a primeiro tenente, e aí o salário começa a ser bem expressivo, já tem uma mudança significativa, tá bom? Mas voltemos lá à carreira de praças da Polícia Militar. Então você vai poder chegar lá como subtenente, se fez escola de sargento, lá mais no final da carreira, a quase R$11.000 bruto, com um líquido acima de R$9.000, tá bom? Não é um salário parado, né? Você não tem um salário congelado. Esse salário ele vai ao longo da sua carreira ser modificado. Ele pode ter alguns acréscimos, você pode fazer DGEM, você pode fazer atividade delegada, que é o trabalho policial na folga, remunerado pelo Estado ou pela própria Prefeitura. A gente pode falar com mais calma disso em um outro vídeo, para não estender demais esse daqui. Você tem também a possibilidade de dar aula no curso de formação. Então você está lá como soldado primeira classe, você está como cabo, você tem uma boa didática, você tem aptidão para o ensino, você faz alguns caminhos que são necessários, mas você começa a dar aula nos cursos de formação. Essa aula também é remunerada e é uma remuneração também bem interessante, tá bom? Mas vamos falar de salário líquido. Então a gente tem alguma coisa entre os R$4.000 iniciais, podendo chegar lá no final da carreira como subtenente, aí números de hoje, falando em salário líquido, R$9.000 no seu bolso, fora DGEM, delegada e hora-aula. Você pergunta pra mim, eu acho que é um salário, é lógico, a gente sempre fala assim, né? Pelo risco, pela atividade, pelo mérito
pela vocação, deveria ganhar mais. É óbvio, mas eu acho um salário interessante. Você com nível médio, tá? Você não cursou uma faculdade, você vai cursar a faculdade dentro da própria PM, porque o curso de formação é considerado pelo MEC como um curso superior. Então você vai ganhar no início para estudar, vai ganhar bem, tá? E com todas as prerrogativas do funcionalismo público, com as características militares, obviamente, mas eu considero um salário interessante, tá? Tanto para quem está começando ali a vida, vai entrar no curso de formação, e mesmo para aqueles que já têm aí uma certa caminhada, às vezes estão entrando na polícia militar com um pouco mais de idade, não deixa de ser um salário interessante, mesmo porque você tem aí a possibilidade de progredir na carreira. Verdade que ninguém te ganha, não é só o quanto você ganha hoje, mas é a estabilidade, não precisa ser mandado embora, a progressão na sua carreira, que só depende de você, tá? Por meritocracia, e a aposentadoria hoje nos padrões que ainda existe de equiparação em um cargo acima, tá? Então, do ponto de vista de dinheiro, recomendo. Poderíamos ganhar melhor? Poderíamos. Somos a polícia mais bem paga do país? Não, longe disso. Mas se você tiver força de vontade, garra e juízo na cuca aí, na cabeça, né? Você consegue sim galgar um padrão financeiro interessante para sua vida. Tá joia? Quem é focado na carreira cresce e ao longo do tempo vai colher os resultados, tá? E o resultado vem, galera. O resultado vem. Fechou? Não é sobre somente o salário do mês. É sobre você construir uma vida. É sobre você fazer um planejamento de longo prazo. É sobre você alavancar na sua carreira. É sobre você ser vocacionado, tá? Professor, dá para ficar rico na polícia militar? Não, você não vai ficar rico na polícia. Mas dá para você garantir para você e para sua família um bom padrão de vida, tá? Dá para você proporcionar aos seus um bom padrão de vida. Então, se esse vídeo ficou claro, se isso de alguma forma te motivou, se isso sanou algumas dúvidas, se isso de alguma forma contribuiu para o seu processo, conta comigo, conta com o QG Concurso. Tamo junto, rumo à sua aprovação. Um forte abraço.